Pra mim tem sido muito fácil colocar aqui, porque eu não tô segurando, deixa ele reto assim, ó. Se você quiser. Sarvani tirthani vasanti tatra Jatra achyuta udara katha prasanga Jatra achyuta udara katha prasanga. First of all, my humble, respectful Dhanavad Pranam, and Lotus feet of Gurupad Padma, Nikta Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srivaman Goswami Maharaj, and Nikta Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srivaman Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nikta Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Raka Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vikan Bharati Goswami Maharaj, and all senior Diversas páginas do mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, Nitya Prevista Srila Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj, todos devotos, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje, minhas reverências. Continuando, a gente está falando sobre o chamado Bhagavatam. Então, a gente tem duas sessões do Bhagavatam, a matutina e a noturna. Ontem de manhã eu falei sobre qual kata eu falei ontem de manhã? Esqueceram, né? Ontem de manhã foi Bharat Maharaj Katha. Também falei sobre Ajamil também. Então de manhã eu falei sobre Ajamil, Bharat Maharaj e que é o mesmo Jara Bharat. Tá bom? Não? Tá ruim? Assim fica melhor? Haribol? 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 Tá bom? Ajamil. Também a gente ouviu sobre as glórias do Santo Nome com a história de Ajamil. Outro kata também, Srila Shukadeva Goswami Pada disse, é a história de Vritrasura. A história de Vritrasura. É muito doce, muito especial essa história do chamado Bhagavatam. O caráter de Vritrasura. Vritrasura, ele havia conquistado Indra, o rei dos céus, dos semideuses, em Swargaloka. O rei dos céus, Indra, Vritrasura, ele conquistou tudo. E aí Indra também tentou matar Vritrasura. Só que o que aconteceu? Para isso, Indra teve que fazer uma arma muito especial. Qual é o nome? Vajra. O nome da arma é Vajra. Mas essa Vajra especial que Indra fez foi feita com os ossos de Daditi Rishi. Essa história é muito interessante. Como que Daditi, ele se sacrificou completamente para os semideuses. Ele colocou o corpo inteiro dele, iogurte e açúcar. E as vacas vieram e lamberam o corpo dele. E assim, a carne do corpo dele foi embora e só tinha osso. E aí, com os ossos dele, Indra fez essa arma letal chamada Vajra. Então, assim, Indra, repetidas vezes, atacou Vritrasura com sua Vajra e cortou todo o corpo dele em pedaços, seus membros.
Vritrashra, nesse momento, fez muitas orações ao Senhor. especially 4 slokas. Especialmente 4 versos. Dhritarashtra recited. Vritrashra recitou. So when heard this katha, Ao ouvir when Dhritarashtra recited essa recitação que Vritrashra fez de 12 in orações ao Senhor, Indra e todos os semideuses se surpreenderam, porque Vritrashra era um demônio. demon, Então, como que ele está fazendo orações assim ao Senhor? Geralmente, quem é demônio nunca para glorificar o Senhor. but Dhritarashtra, very nice sweet word, Vritrashra, com palavras muito doces, lindos versos, ele repetidas vezes glorificou right to o Senhor, Lord Vishnu. o Senhor Vishnu. Aham Hari Com esse verso, por exemplo. Padai Kamula Damanu Daso Bhavitasmi Gurya Manasasya Pade Punaste Grita Bhago Karmam Bharotu Kaya Aham Hare Tava Padai Kamulo Dasanu Daso Bhavitasmi Gurya Mano Smarita Sutpate Gunante Grito But Karma Karut Kaya. Oh my Lord, always I Ó meu Senhor, eu quero sempre glorificar sweet pastimes seus doces passatempos com minhas palavras, with my body always com meu gratitude, corpo. Quero sempre servir os seus pés de lótus. and with my mind E always com a minha mente, sempre me lembrar dos seus doces passatempos. Hare Tava Padai Aham Haritava Padei Kamula, Vishmad Bhagavatam, canto 6, capítulo 11, verso 24. Sempre servirei, quero servir os seus devotos, Vishnu Bhakta os devotos. Dasu. Vishnu, Manasmrita devotos de Vishnu. Karma Karutu Bhakta. In this way, Vitrasu very nicely glorified too. Assim, Vritrashra glorificou muito bem o Senhor Vishnu. Adata Vikpakshaivamatram Kaga Tannam Jatha Vasata Kudatta Priyam Preva Vishitam Visanna Manorvindaksha Didikshate Tvam Vitrasu. Very nice beautiful sloka. Belíssimo verso no Morro das Gopis. Before Vitrasu, no one Antes de Vritrashra, ninguém tinha manifestado esse Gopi Bhava ainda no chamado Bhagavatam, recitado versos assim ao Senhor. E já nesse verso, Vritrashra, canto 6, capítulo 11, ele diz: Ajato Paksha Iva Mataram Kaga. Small baby birds. Ajata Paksha significa os passarinhos. Os passarinhos que estão. But Os passarinhos que estão no that filhote, time, no mother bird, she went out ninho. from the Então, os nest filhotes de passarinho to que estão no collect ninho. some and food. That time baby Aí o que bird also aconteceu? went. A mãe passarinha, ela saiu do ninho para coletar alimento. When my mother, she will return back and feed to me. And so far this baby bird also making Então, o que aconteceu? Os passarinhos, filhotinhos que estão no ninho, ficam fazendo tim-tim, pensando quando que a minha mãe vai voltar e vai me dar comida. Tá bom? E aí também esse filhotinho estava pensando também no ninho, né? De passarinho, pensando, ai, tô com medo de que outro bicho venha e me mate. Por isso que os filhotinhos de pássaros, passarinhos que estão no ninho, têm medo e ficam fazendo esse barulhinho quando a mamãe pássaro não está no ninho. Vritrashra pensa para lembrar dos seus pés de lótus. A Jatopaksha e Mataranga. Só que esse exemplo não é perfeito. Por quê? Because baby bird, Porque os filhotes de passarinhos, que eles estão pensando por dois motivos. Eu falei, quais são os dois motivos? Porque eles estão pensando na mãe. Então, primeiro, ele está com fome, dos seus próprios prazeres, né, dos seus sentidos de fome. E o segundo, medo. Medo também. Medo de que seja atacado por outro pássaro e o mate. Então, a Vritrashra pensa, isso não é apropriado, esse exemplo para usar em relação ao Senhor, não é apropriado. E aí, na segunda linha do verso, ele pensa, bom, então eu posso me lembrar do Senhor que nem um bezerro, um bebezinho bezerro, que nem que tem um bezerrinho. O bezerrinho na Índia, de dia, o bezerrinho, ele fica separado da mamãe vaca. E o bezerrinho fica pensando, quando que eu vou poder mamar das tetas da minha mãe?
O dia inteiro o bezerro fica longe da mãe, separado da mãe. At evening time, E à noite, when finalmente, also milking the cow, quando depois que a vaca é ordenhada, and that time they are untied. e aí finalmente o bezerro é solto, né? A corda dele é solta, e ele pode ir mamar da So sua that mãe, means the whole night da mamãe baby vaca. calf A noite inteira o bezerro thinking to her mother, fica pensando na mamãe vaca. when I will drink my Quando que eu vou poder mamar I will drink the da minha mãe? milk from Vou my poder mamar da teta da minha So mãe. in this Vitrasu is thinking, you always Então assim, I Vritrasura pensou, eu vou pensar sempre no Senhor como se fosse um bezerro pensando na mãe vaca. but this also example is not Só que depois ele pensou, não, esse exemplo também não é totalmente apropriado. because Não, baby calf, porque o when you bezerrinho, drink the milk quando from ele his bebe mother, o leite da teta de sua he mãe, will not stay depois que ele bebe e fica cheio, ele já não quer mais ficar com a mãe. Fica ou não fica? there is no running here. Não, aí depois que ele tá cheio, ele vai fazer outra coisa. Another thing, the first Outro example ponto. as like bird, O primeiro exemplo do pássaro, baby bird. foi do filhote de passarinho. The mother A mamãe pássaro, bird, she also feed something to ela, a comida que ela dá pro filhotinho dela, o passarinho, outside. é uma comida que ela coleta fora do ninho. Feeding, Ou seja, ela não alimenta ele com algo que vem do corpo dela, não é? this is not Então por isso que ele pensou, também não é um exemplo perfeito. because love is not coming Porque não tem amor assim, né? to feed Se você alimentar outside. alguém com uma comida, alimentar seu filho com algo que vem de fora, aí isso não gera tanto amor e carinho por ele. So Shastra saying Por is isso que a escritura diz que breast is the best leite materno é o melhor leite. milk, the best food. É o melhor alimento para um bebê é o leite Milk is materno. the best food. O leite materno é o melhor leite. O aleitamento materno é a melhor coisa que tem para uma criança. For baby, that is your love and affection. Porque isso também faz com que a mãe desenvolva amor e carinho por aquela criança. In her own body something Porque ela está dando algo do próprio corpo dela para o seu filho. Então isso gera um amor e carinho muito forte, entendeu? Isso que acontece. Vritrasura diz, example also not mas esse exemplo do bezerro também não é totalmente apropriado. Por que não? because when baby calf Porque quando o bezerrinho bebe o leite da mamãe vaca, forget his depois que ele fica com a barriga cheia, ele se esquece de sua mãe. when calf drinking the milk, Quando o bezerro vai tomando leite, mother ele fica bem perto da mãe quando ele quer mamar. Só que depois drink the milk, que then ele bebeu, baby calf also. o bezerro foi-se embora. Ele não fica junto com a mãe, fica, né? Não, fica não. Fica andando pra lá, pra cá. Quando ele só vem quando tá com fome. But this example also Então esse exemplo, partly ele é acceptable. parcialmente aceitável. Why? Por quê? Because this cow, she is Porque a vaca, ela alimenta o seu próprio leite materno para o seu bezerro. Então é um alimento que vem do corpo dela. regard this Vitrasu accepts something. Por isso que Vritrasura aceita parcialmente esse exemplo. Complete. Só que mesmo assim não é um exemplo completo. Third example is giving. Agora o terceiro exemplo que é dado, o terceiro exemplo. Bhusitam visanna mano ravindaksha viditsati. In Vitrasu, Aí então Vritrasura pensa. example is as like Priya and Priya. Então o exemplo do amado e da amante, Priya, Priya. They always remember to eat. Eles sempre se lembram, estão sempre pensando um no outro. Understand? Entende? Yatha durastita striya. Como uma mulher que seu marido está When longe de husband casa. is going very far, Quando o marido viaja para this longe, lady, a mulher casta 24 hours, fica 24 horas por dia pensando no seu husband. marido. So Shastra gives Yatha durastita Então o Shastra diz, Jata Durastita Striya. Striya significa mulher casta, não a mulher incasta. This lady says, thinking, A mulher casta está sempre pensando 24 horas por dia. thinking, Fica pensando no seu marido, pensando quando que meu marido vai voltar, quando que ele vai voltar. so Yatha durastita striya. Jata Durastita Otherwise, Striya. lover and beloved, Ou então amado e amante no amor de amado também, extraconjugal. visanna. Para que a Priyam Peva Vishtam Vishana. Lover and beloved, Ou seja, amado e amante, also remember to each eles other. ficam pensando um no outro. Só que eles ficam secretamente se lembrando um do outro. Married couple, Quando um casal é casado de verdade, also not hidden way to eles não remember. precisam ficar se escondendo ou pensando no outro escondido. A lover and beloved, É totalmente aceito eles ficarem juntos. Já amado e amante, eles têm que se encontrar o quê? Escondido. not so easy to Não é tão fácil se encontrar com o amante. Parvati, Nari,
Shikropi Griha Karmasu Asaddanta Navasangarsayanam. Mahaprabhu recited this verse. Mahaprabhu citou esse verso. Parabhisni Nari. Griha Karmasu. Vyagrupi Griha Karmasu. Ou seja, uma mulher casada, Loves an other person. ela, supondo que ela ama outra But no pessoa, one knows. She loves, só que ninguém sabe que ela tem essa paixão por outra pessoa, but she performs all esse her amor por outro homem. duties. Ela faz tudo que ela tem que fazer na casa dela, todos os serviços domésticos ela faz perfeitamente. Só que na mente dela, ela está ansiando um encontro com o amado, o amante. Está sempre pensando no amante. Performs her household duties. Só que ela faz tudo tão bem na casa para ninguém desconfiar. Ela faz tudo super bem dentro de casa, todos os deveres, para ninguém desconfiar que ela gosta de outro homem. And in her mind, she always relishing the sweet melody. E em sua mente ela está saboreando essas doçuras muito especiais. So Vitrasura, Vitrasura, na verdade, esse verso. O terceiro exemplo que ele dá. third example she has given, or third example. Qual o terceiro exemplo que ele deu? Priyam Priyav Bhushitam Do amado e da amante. Yeah, Priyam Priyav Bhushitam Visanna means both they O are que significa amado e amante? each other. Que o casal fica pensando no outro. Many kinds of E inauspiciousness porque eles estão coming in their heart. se amando muito e tão longe um do outro, eles ficam pensando muitas coisas ruins. Ou seja, ficam preocupados, tão preocupados, pensam que coisas ruins aconteceram um com o outro. Porque quando tem amor muito profundo por alguém, você tem amor muito forte, você começa a pensar coisas inauspiciosas. No sentido que você acha que uma coisa ruim aconteceu com a pessoa. Dá um exemplo. Você ama seu filho muito, né? A sua filha, você ama ela demais. E aí, se o seu filho não chega na hora, na volta da escola, você começa a pensar que o pior aconteceu. A preocupação é tamanha que você acha que tudo de ruim pode ter acontecido com ele. Nothing happened. Na verdade, nada aconteceu, a criança está bem. Só que você fica pensando várias hipóteses de que várias coisas ruins aconteceram. A Mangalahani significa inauspícios, coisas ruins. If you have love and affection, these types of Quando você tem amor e afeição por alguém, inauspiciousness. você naturalmente começa a pensar que algo ruim pode ter acontecido com a pessoa. Just I gave example. Eu dei o exemplo, né? Your son every day return back to your house, Seu filho todo dia volta para casa, supondo às 4 da tarde. but next day, if next day your son is not coming, Só que aí num dia ele não chegou na hora, no horário. 4 da tarde. so what happening? Então o que acontece? Você começa a ficar super preocupada, né? So why he is not? Por que meu filho não chegou? Onde ele está? Maybe car accident, Será que ele teve um acidente de carro? fever, Será que ele está passando mal, está com febre? many kinds of Você começa a pensar em várias hipóteses de situações terríveis que podem ter acontecido com ele e você fica super preocupado. love means this. Amor é assim, se você ama alguém, isso vai acontecer. So for this regard, to Continuando. Amangalani, O nome disso é Banduna Amangalani. this type of so in the same way, Da mesma forma, Priyam Priva, amado e amante, Bhushitan Visanna, Bhushitan Visanna. When the separate, there are many kinds of quando o casal está separado, eles começam a pensar que várias coisas ruins podem ter acontecido com o seu amado. love means this. Amor é assim. Transcendental love. In this Amor material transcendental. Nesse mundo, sem problema, né? Ah, ele morreu? Sem problemas, não há problema. Posso ter outro marido, pegar um outro marido. no, this is not possible. Não, não é possível. But coming this way, Mas nesse mundo é assim. Né? but coming O que vem? in Mas sim, vem essas preocupações de que coisas ruins podem ter acontecido. Maus auspícios, inauspícios. the nature. Where is É normal, é natural. Você tem amor, o amor cria esse tipo de preocupação inauspicious? que algo ruim aconteceu, inauspiciosa. Material love. Até com amor material isso existe. Just I give example. Como eu dei o exemplo, se você ama With your mother, father, sua mãe, seu wife, pai, sua esposa, seus filhos, happened. nada aconteceu, a pessoa está super bem. Mas você pode pensar, ai, o que aconteceu, o que aconteceu? Your son is going to England, Seu filho vai para a Inglaterra, right? tem um voo para ir para a Inglaterra, Maybe 3, 4 times you also só que umas 3 ou 4 vezes você ask. fica perguntando para ele. Okay, now dear, what is Hoje em dia fica mandando um WhatsApp. WhatsApp message. WhatsApp message? Hoje em dia você fica mandando um WhatsApp 3, 4 vezes. Filho querido, chegou bem? Chegou bem ou não? Safely or not? Tá tudo bem? Manda notícia. Asking or not? Pergunta ou não pergunta? At least 3, Pelo 4 menos umas times. 3 ou 4 vezes você vai mandar mensagem. Tenta ligar para ele. At least, but now Pelo menos tudo bem, não ligar, mas você vai mandar mensagem do WhatsApp. message. And when you receive your son's message,
É quando você recebe a mensagem de que ele está bem. then you get relief. Aí você só se alivia quando você vê a mensagem dele de volta. Quando ele responde. É ou não é? Anything happens, then big problem. Qualquer coisinha você já fica So super now preocupado. coming in this way, this is the symptom Imagina se of acontecer love, alguma even coisa. material love. Enfim, isso é um sintoma até do amor You have material. real material Se você love, tem realmente um amor material, no caso, mas de verdade, vai three, ser four times you 3, will 4 have vezes você vai whatever. ficar perguntando, e aí, como é que tá? He arrived on time or Chegou not? na hora ou não? Taking prasad or Deu tudo not? certo, ele tomou prachada? Asking or not? Pergunta ou não, pergunta. Huh? In Delhi, one Em lady, Delhi, every day, uma mulher todo dia, uma moça todo dia, called her son, ela liga pro filho. every day, Todo dia ela liga pro filho. 365 days. Dos 365 dias do ano, todo dia ela liga pro filho, pra saber como é que ele tá. Maybe she is listening very carefully. Acho que ela tá até ouvindo esse Harikata aqui na internet. This is true. Mas é verdade. Say, Ela me falou her son is staying in que o filho USA, dela mora nos Estados Unidos, staying in Delhi, ela mora em Delhi. only one son. Filho único, né? So every day, Todo dia ela liga pra ele. understand? Because this is the symptom Esse é um of sintoma do amor. love or not. Amo ou não? O amor é So assim. when the material love Se existe took amor, this até o thing, material é assim. many kinds of inauspicious Várias preocupações de que algo ruim pode ter acontecido com o seu amado. Você fica pensando, né? you cannot Preocupação, coisas inauspiciosas. Então imagina o amor transcendental, então. Se Krishna não chega na hora no Kunda de Shrimati Radhika, Shrimati Radhika fica super ansiosa, fica muito ansiosa, muito nervosa. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não chegou. Quando Krishna chega, aí ela fica brava mesmo. 100 vezes ela sai do Kunda e entra de volta, assim, quieta na porta. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí quando ele finalmente está chegando, Krishna, aí ela fica furiosa. Vamos me bhava, ela fica no humor contrário, mau humor. E fala assim, por que você está tão atrasado? Chegou tão tarde. Por que demorou tanto? Você tem que responder. Amor é assim. No livro Prema Sampurna, isso tudo está explicado de forma muito boa. Dhritarashtra recitou esse verso. Vajata Paksha Iva Matranataga. Mano Aravindaksha Didekshate Tom. Bhagavatam 6.11.26. 6.11.26. Esse verso é muito lindo. Vritrasura Stuti, essas orações de Vritrasura estão repletas de Gopi Bhava. Essa é a nossa meta suprema. Mas como alcançar esse prema? Vritrasura, já no quarto verso agora, ele vai recitar como alcançar esse prema que ele revelou no terceiro verso. Sadhana Tata, verso 6.11.27. Os outros 3 versos que ele recitou, foram 4 no total, falam sobre a meta, sadhana. Já esse verso 4 é Sadhana Tata. Como é a prática para alcançar a meta suprema? Os primeiros 3 são, vamos falar sobre a meta, sadhana. Nesse quarto verso, Mamanta Majloka Janeshu Sakyam, isso é Sadhana Tata, Sadhana. Sadhana significa o processo. Como alcançar Gopi Bhava? Isso é sadhya, alcançar a meta, Gopi Bhava. Agora, como alcançar isso? O quarto verso vai dizer como. O Dhritarashtra diz nesse verso:
Ó meu Senhor, Always my mind always absorbed que minha mente with sempre se your absorva devotees. nos seus devotos. Mahatma Sloka Janesa Sakam. That means I make friendship with your devotees. Ou seja, eu quero ser amigo dos seus devotos. Sloka Janesu Sakam. Janesu Sakam. Janeshu Sakyam significa eu quero fazer amizade com seus devotos. Krishna saying no. Krishna perguntou, mas não quer ser meu amigo? Não quer fazer amizade comigo, não? Não. Por que não? You are Vishal Tattva. Porque você é Vishaya Bhagavan is Tata, what Tattva? objeto do amor. Vishaya Vigraha. He has many friends. Ele tem muitos amigos, milhares. He did not give up to anyone. Ele não larga nenhum dos seus Even amigos. the who is very lowest Até mesmo devotee. aquele devoto mais baixo de todos. Also Krishna is saying, Krishna diz, always eu sempre always he has love and affection. ajudo quem tem amor e carinho por mim. Krishna diz, mesmo que a pessoa faça uma coisa seja muito baixa nas suas atividades, se ele é focado em mim, ele é um sadhu. Então Krishna tem amor e carinho por todo mundo. Outro ponto, Krishna é Swayam Bhagavan. Atmaram e Aptakam, ele é autossatisfeito. E todos os seus desejos também são automaticamente satisfeitos. Se você fizer amizade com Krishna, o que você vai ganhar de benefício com isso? Nada. Não precisa. Mas eu tenho que fazer amizade com os seus devotos. Quem é o melhor devoto de Krishna? Shrimati Radhika. É Shrimati Radhika. Claro. Shrimati Radhika, ela é a melhor de todas as devotas. É a joia da coroa de todos os devotos. Bhakta Bhakti Bhagavan, no Brihad Bhagavatam, está essa a conclusão. Que existem vários tipos de devotos do Senhor. Gyani Bhakta, Shuddha Bhakta, Premik Bhakta, Prem para Bhakta, Prematur Bhakta. Existem muitos tipos de devotos. Os Vrajavasis são os habitantes de Vraja. Eles são muito próximos, muito queridos a Krishna. Entre os Vrajavasis, Shrimati Radhika, ela é a joia da coroa de todos os devotos do Senhor. Bhakta Mukut Shiromani é a joia da coroa de todos os devotos de Shrimati Radhika. O prema de Shrimati Radhika é o mais elevado. Então você deve fazer amizade com quem? Com Shrimati Radhika. Se você tem um abhimana, um ego de que você é uma serva de Shrimati Radhika, rapidamente você irá alcançar Krishna, Gokula, Kam. Se você pensar, eu quero virar uma serva de Shrimati Radhika, então facilmente você vai se encontrar com Krishna. Se você fizer amizade com Krishna, você não vai receber muito benefício, não vai não. Só que se você fizer amizade com Shrimati Radhika, Radha Dasya, uma serva de Shrimati Radhika, nossa meta é o quê? Se tornar uma serva de Shrimati Radhika, Radha Dasya. Os Gaudiya Vaishnavas dão sempre os exemplos mais elevados, não os mais baixos, mas o mais elevado. Radha Dasya. Se você vai alcançar ou não, não faz mal. Mas mesmo assim, a sua meta, você está mirando alto. Você tem a maior aspiração de todas. Como obter isso? Não de Bhava. Entende? Então, loba, você tem que ter cobiça, loba. Loba não depende de nada para se manifestar. Loba não depende de nada. A cobiça não depende de nada, de nenhuma razão. Loba, cobiça significa o quê? Loba. Então, a cobiça não existe por nenhum motivo. A cobiça é a causa da cobiça. Você pode falar, a cobiça aparece por causa disso ou aquilo. Cobiça espiritual, tá? De alcançar essa meta. Mas a cobiça vem da cobiça. Imagina assim, ó, por exemplo. Uma princesa, ela nunca vai querer se casar com um plebeu. Uma princesa vai se casar com um plebeu, um qualquer, um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Não, claro que não.
Só que esse rapaz que é um zero à esquerda, ele pode sonhar, né? Alto. Eu quero me casar com uma princesa. Greed coming in Então ele pode ter essa vontade, essa cobiça. Por que não? Ele pode ter essa vontade, esse sonho, digamos assim. Não depende de nada essa cobiça. Se cobiça ou esse sonho dependesse de alguma coisa, não era um sonho, uma cobiça. Por isso que Vishwanath Chakravarti Thakura diz: a causa da cobiça é a cobiça. A causa da cobiça aparecer é a própria cobiça. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Radhadasa é muito elevado, não é nada fácil obter isso. Brahma, Shiva, Narada, Uddhava, todos eles estão ansiando para alcançar a posição de ser uma serva de Srimati Radhika, Radhadasa. Uddhava recitou 6 versos repetidas e repetidas vezes. Recitou esses 6 versos, prestando suas reverências aos pés de lótus de Srimati Radhika. Esses 6 versos o Uddhava repetiu várias e várias vezes, prestando suas reverências, abaixando a sua cabeça aos pés de lótus de Srimati Radhika, chorando sem parar. Mesmo assim, Uddhava não alcançou Radhadasa, ver uma serva de Srimati Radhika. Não é possível para ele. Até mesmo os Pandavas, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, eles também fizeram austeridades super severas nas margens do Radhakunda na forma de árvores, sob a forma de árvores. Eles também não obtiveram. Então você vai obter a Radhadasa ou não? Isso não é nosso. Não importa. O que importa é você ter a cobiça para alcançar. E a causa da cobiça é a cobiça. Qual é a nossa meta suprema? Qual? Radhadasa, virar uma serva de Srimati Radhika. Essa é a nossa meta, nossa esperança. Eu só tenho uma esperança, qual? Virar uma serva de Srimati Radhika. Nivalapa Kusumani, de Raghunath Das Goswami, escreveu esse verso muito bonito. Raghunath Das Goswami, ele fez austeridades muito severas nas margens do Radhakunda. Dia e noite, chorando sem parar, sem comer, sem dormir, sem beber nada. Dia e noite, Raghunath Das Goswami chorava. Como eu posso receber uma gota da misericórdia de Srimati Radhika, uma gota? Ansiando para receber uma gota da misericórdia de Srimati Radhika. Krishna apareceu na frente dele. Krishna disse: ó, Raghunath, você fez muitas austeridades severas aqui nas margens do Radhakunda. Agora eu vou te dar misericórdia. Vai, receba minha misericórdia, minha kripa. Raghunath Das Goswami disse o quê como resposta? Não quero sua misericórdia, não quero. Se Srimati Radhika não me der misericórdia, do que me importa a sua misericórdia? Do que me serve? Nada, inútil. Ó, Bakari Krishna. Um dos nomes de Krishna é Bakari. Bakari, porque ele matou o demônio Bakasura. Ó, Krishna, Bakari, não preciso da sua misericórdia. Preciso de qual misericórdia? Apenas a de Srimati Radhika, apenas. Que nem aquele tipo de pássaro que só bebe a água que vem do céu. O nome desse pássaro, em inglês eu não sei, chama Chataka. Em sânscrito, pássaro Chataka. Em português eu não sei, quem alguém souber pode me falar. Chataka. Rupa Goswami citou esse pássaro em seu verso. É um tipo de pássaro que ele não bebe água dos rios,
De nenhum lago também não bebe, não. Only they are drinking the water. Só bebe água quando a água pinga do céu. Understand? So that type of bird, that is called É um pássaro bem pequenininho, Chatakeno. chamado Chataka. Chatakeno, Chatakeno. Chataka. Skylar, very small bird. Chataka em inglês é skylark, Chataka em sânscrito. Even where the lightning, Um pássaro bem pequenininho. Até mesmo se tem um raio no céu, não importa pra ele, ele pode até morrer, mas ele só vai ficar esperando a água que vem da chuva. water dropping, that they always Quando a água pinga do céu. E ele fica com a boca aberta esperando. water will come from Quando que essa água vai vir? Quando? Quando essa água vai vir do céu? Quando? so Chatakeno. That means that Em português é o cuco jacobino. that is Radha, the sun. O nome em português aqui no Google falou cuco jacobino. Cuco jacobino. Então, Raghunatha Das Goswami não queria saber da misericórdia de Krishna, apenas esperando pela misericórdia de Shri Radha. Vritrasura, então, ele, nesse verso, ele quer saber uma gota da misericórdia de Shrimati Radhika. This now is saying, Agora explica nesse verso, Mamata Mashloka, qual é o sadhana, a prática que a gente tem que fazer? Hey Krishna, I want to make friendship. Ó Krishna, eu quero fazer amizade com os seus devotos. Prahlad Maharaj, Qual devoto? Prahlada Maharaja? make friendship with Não, eu quero fazer amizade com Hanuman? Pandavas. Com os Pandavas? Who? Não, com quem? You see? Maybe not Subal Siddham. Talvez também nem Subal Shridham, nem mesmo Nanda e Jashoda. Understand? They want Entende? friendship with Srimati Eu quero fazer amizade com Shrimati Radhika. Radhika. 5 types of Saki. Shrimati Radhika tem 4 tipos de sakis. 5 tipos, perdão. Saki, Nitya Saki, Priya Saki, Prana... Saki and France. Nitya Saki e Prana Saki Friendship. são as manjaris, né? Saki número 2 e 3. Eu quero ser amiga dessas, If you want dentre as 5 tipos de amigas de Shrimati Radhika. Se você quer o amor mais elevado de Shrimati Radhika and serve to Srimati e servir a Shrimati Radhika, then have to make friendship você tem que fazer amizade com o Rupa Manjari. those who are Mandir. So saying they Fazer amizade com as que são as manjaris. Ochita Bhumika. Okay, so Tambularpana. Tambularpana. Tamularpana Pada Mardana Payo Dana Avisara Dehi Vrindarana Mahasai Prana Prishta Saki Kila Sankochita Bhumika. So Prana Prishta Saki Lalita Prana Presta Saki, como Lalita e Vishaka, são as amigas de Shrimati Radhika, são as mais elevadas. with Mas eu não quero fazer nem amizade com elas. Então eu quero ser amiga de quem? Só as Nitya Sakis e as Prana Sakis. Só esses 2 tipos de sakis. Se você fizer isso, você vai obter o prema mais elevado, que é o Radha Prema. this is the topmost explanation. Essa é a explicação mais elevada desse verso. Mamanta Mashloka Janeshu Sakyam. So where the Janesu Sab- Janeshu Sakyam, amizade com seus devotos. the Srimati Radhika Mas no caso aqui, o significado mais elevado é fazer amizade com as sakis mais queridas de Shrimati Radhika. Eu quero fazer amizade com Then elas. Vitrasur very humbly saying, Aí Vritrasura, humildemente, ele fala assim: talvez, de acordo com o meu karma passado, minhas atividades fritivas, eu tenho que continuar vagando no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Sim, verdade. our karma Porque de acordo com o nosso karma, will be wandering in the a gente vai continuar vagando no ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. and no harm. I will stay Sem problema, sem problema. Eu posso até continuar morando com a minha esposa, com meus filhos, mãe, pai, todo mundo, família. but hey Lord, Não tem problema, mas Senhor, only por favor, me dê uma bênção apenas. not asakta Que eu não tenha apego a eles. A Shaktati Tassina Nata Burriata. Que eu não attached to me apegue with our families. à minha família. Asaktika bandhanam karanam. O apego é a causa do Attachment is aprisionamento. the cause of the bondage. É o apego que é a causa do aprisionamento. Understand? Entendeu? Asaktasana, so saying this word, Então esse verso diz: asaktasana to bhuvat. You give me only this blessing. me dê apenas a bênção de que eu posso até continuar ficando com a minha família, vivendo com eles. Everybody, Entendeu? you cannot take sannyas. Não dá pra você tomar um sannyas, renunciar e deixar sua casa. Você vai morar onde? Se você for pra Vrindavana, quanto tempo você vai aguentar ficar lá em Vrindavana? Very hot. Quando chegar o verão, um calorão, você vai fazer o que lá? Then run away. Você vai sair correndo de Vrindavana por causa do calor. Aí vai lá morar no Nepal por uma temporada. And run away. E aí quando fica muito frio em Vrindavana também, você vai embora para outro local mais quente. Then
E acabou o seu Vrindavana Vasa, sua estadia em Vrindavana. Visitor, Verdade ou não é? sometimes not very cold Porque às vezes em enough. Vrindavana fica muito frio. Sometimes it's very cold. E às vezes muito frio mesmo. É muito difícil ficar porque não tem água No quente. also, Heater. no geyser. Não tem geyser, né? Não tem negócio de esquentar a água, não tem adequado ali. Mas aqui é bom, né? What will do that? Então, mas o que você vai fazer lá? Even in the very coldest country. If you go Perdão, até nos países mais frios, por exemplo, a Rússia. Você vai na Rússia? Siberia, very cold. Na Sibéria é muito frio. Menos 50 graus Celsius. Stay inside Só que dentro das casas é tudo muito quentinho, você não sente o frio. É tudo, né, tem, como é que chama? É condicionamento térmico, né? Adequação térmica. Você com uma camiseta você fica bem dentro da casa. Menos 50 do lado de fora, mas dentro de casa você fica de camiseta. Só que se você sair, aí você sente que está no freezer. Você abrir a porta. and when they open the window. Ou até quando abre a janela, ela diz. Understand? Entendeu? But India what will do? Brazil what will do? Já na Índia, no Brasil, vai fazer o quê? Open the door, then mosquitoes come. Se você abre a porta, vem mosquito. Mosquitoes coming or not? Vem mosquito ou não vem se abrir a porta? Inside, E dentro, hot, um calorão. cold, Ou frio. cold, hot, Frio, calor, tudo. but here the cold, hot is not long. Mas aqui não dura muito tempo. 1 month, 2 months. Só o calor ou frio aqui dura só um mês ou 2 meses no máximo. Central heating system. Por isso que aqui não tem sistema de aquecimento nas casas, né? Russia. Aquecimento central nas casas. Inside is Mas, por exemplo, países que são muito mais frios, por exemplo, Inglaterra e na Europa, and the central, tem um aquecimento central na casa de aquecimento, aquecedores. the temperature. E aí você adequa qual a temperatura que você quer na casa e sempre mantém. E é por isso que você não sente nada. Good or not? Porque é sempre frio, né? Então, todas as casas têm essa preparação. England good or not? É bom na Inglaterra, né ou não? Come out from the Só que se você sair de casa, that time we understand. aí você entende o frio que tá na rua. So Vrindavan, if you saying I'll go Vrindavan. Então você pensa assim, vou ficar em Vrindavana, quero morar em Vrindavana. When summertime coming, Mas aí depois quando chega o verão, June, July, em maio, junho, julho, then go. você sai correndo. Você não vai embora, você sai correndo de lá. Then most of the devotees know. A maioria dos devotos, ninguém fica lá. Pouquíssimos passam o verão, o inverno. Só quem quer morrer. Quem quer morrer mesmo passa lá o verão e o inverno. You feel or not? Você sente ou não? You say summer, A Indira às vezes passa o verão na Índia? Sim, é muito quente. 48 graus Celsius. 52, 52, 51 graus Celsius. about to die. Parece que a gente vai morrer quando tá num calor desse. About to die. Not so easy. Não é nada fácil aguentar. So now coming in this. So I am saying these things. Por que eu tô falando isso? Dhritarashtra is saying this. Maybe I stay Dhritarashtra with falou, my family. eu posso até continuar morando com a minha família, na minha casa mesmo, com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, meu marido, não tem problema não. I said, Mahatma Mas que eu não tenho apego a eles, só isso. Samsara chakre brahmata sakarma vi. They did which is very humble. He said, Então, humildemente, ele diz nesse verso, de acordo com o meu karma, eu vou ter que passar por essas coisas, fazer o quê? according to karma, De acordo com o karma, part você nasce em diferentes situações. Por exemplo, tem gente que, de acordo com o karma, nasce no meio do deserto. people living in Tem gente que mora no deserto ou não, Arabian né? Nos países árabes, muito calor também. plus 60 degrees, Mais 60 graus very Celsius. hot. É muito quente. What will do? Fazer o quê, né? No rain E não chove nada. and whole year. Passa o ano inteiro sem chuva. What to do? Então, o que fazer? So saying the Mahatma Sloka Janesu Sanka Shakti Janesu Samsara Chakre Brahmata Sakarma Vi Tanma Atma Atma Dara Grace. According to your Maya, De acordo com a sua maia, ó Senhor, eu vou ter que viver com a minha família sem problemas, mas, ó Senhor, por favor, me dê uma bênção, Senhor. Kripa. What is that? Uma misericórdia. Qual? Que eu não me apegue a eles. I will not attach with my Eu não quero me apegar à minha família. desire. Because attachment Porque o apego é a causa do aprisionamento. A Shakta Chitta Sinanata Bhuyata. Essa foi a oração que Dhritarashtra fez ao Senhor.
Essas orações de Vritrasura são belíssimas. When Indra heard Quando Indra ouviu esses versos, Indra pensou, uau, ele está adorando o Senhor, ele é um devoto. Apesar dele ser um demônio, ele está fazendo orações ao Senhor. Quando Shukadeva Goswami Pada contou essa história de Vritrasura, Parikshit Maharaj perguntou, mas como é possível que um demônio tenha glorificado o Senhor assim na hora da morte? E disse que quer virar uma serva de Shrimati Radhika? Como é possível? E aí Shukadeva Goswami contou, na verdade, quem era Vritrasura? Ouça. Na vida passada ele era Chitraketu Maharaj. Chitraketu Maharaj. E aí foi onde Shukadeva Goswami contou a história de Chitraketu Maharaj. Essa história também é muito interessante. A história de Chitraketu Maharaj. A vida passada de Vritrasura. Quem era ele? Chitraketu Maharaj. Olha só. Vou contar de forma bem sucinta. Foi amaldiçoado por Devi Parvati. E ele aceitou a maldição de Devi Parvati. E assim ele veio como Vritrasura. Essa história está muito, muito lindamente explicada no Bhagavatam. A história de Vritrasura e Chitraketu Maharaj. E aí teve a história de Ajamil. Esse é o sexto canto. Aí no sétimo canto, o destaque é a história de Prahlada Maharaj e Nrsimhadeva. Então, no terceiro canto tem a história de Hiranyaksha. Já no sétimo canto tem a história de Hiranyakashipu. E também o caráter de Prahlada Maharaj, que é importantíssimo. Prahlada Maharaj, ele nos ensina sobre como sempre nos rendermos a Krishna. E também sobre como sempre se lembrar do Senhor. Smarane Prahlada. Prahlada alcançou o Senhor por se lembrar dele incessantemente. Isso é importantíssimo. Então a história de Dhruva e Prahlada, o caráter dos dois, a gente tem que ouvir repetidas vezes. Se você quiser realmente praticar serviço devocional ao Senhor, Bhagavad Bhakti, você tem que sem parar, repetidas vezes, você tem que ler as histórias de Prahlada e Dhruva. Prahlada Charitra e Dhruva Charitra, o caráter deles. É importantíssimo. Hiranyakashipu perguntou a Prahlada, o que você aprendeu na escola do seu guru? Prahlada Maharaj disse, abandone a vida familiar e faça o quê? Sempre se associe com os sadhus. Harim Ashrayet significa sempre se abrigue nos pés de lótus de Shri Hari. Faça Hari Bhajana. Na companhia de um devoto puro, Sadhu Sangha, Hari Bhajana. Se associe com o sadhu, fique na companhia de um devoto puro e faça Bhajana e Sadhana. A vida em família é como um poço fundo, escuro e sem água. As pessoas não querem ouvir sobre isso, né? Mas é a verdade. Eu tenho que falar a verdade sempre, não é mesmo? Quem é feliz vivendo em família? Quem levanta a mão aqui, só um maluco levantaria a mão dizendo que é feliz vivendo em família, porque ele é louco mesmo. A cada segundo, a cada momento, a mente sempre é perturbada com alguma coisa. Tat sadhumane asuravajya dehina. Asatgrahat significa que você está sempre juntando coisas que são inúteis. Lixo, juntando lixo. Sabe, as pessoas geralmente botam o que é lixo na rua, assim, né? E aí aqueles que são tolos fazem o quê? Pegam o lixo de outra pessoa e trazem para sua casa. Você não tem nem onde guardar tanta tralha na tua casa.
já não tem mais lugar para guardar tanta tralha. E aí você pega alguma coisa que alguém jogou na rua de lixo e você acha que é útil para você, você pega, mas é inútil. Tem gente que tem essa natureza de pegar uma televisão que não tá quebrada. Aí alguém deixa na rua, aí você pensa, não, vou levar. Aí você leva para tua casa. Perda de tempo. Tem gente que faz isso ou não? So saying this, asatya graha. Hitpato patam, there is a cause of E your tatma death. patam. Isso é a causa da sua morte. Useless. Inútil. Wasted time. Uma perda de tempo. No need. Desnecessário. O que é necessário? Krishna Bhakti. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, isso é necessário, mas isso você não faz. If you tell 1,000 times, Mesmo que eu fale milhares de vezes, a pessoa não ouve, não entende. Por quê? Não tem sucrito suficiente. main thing is O principal é o quê? lack of Falta de sukriti. sukriti, atividades piedosas espirituais. 1,000 times you think, Mesmo que você fale milhares de vezes, larga, 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 a pessoa não consegue. understand? Entendeu? One son Teve uma vez que tinha um guru e um discípulo que eles estavam caminhando on the bank of a river. nas margens de um rio. Little bit chilly, man. Little bit. Tava meio frio, tava um friozinho. Going front, our disciple E o guru estava indo na frente e o discípulo atrás. Then disciple he saw O discípulo viu um belíssimo blanket cobertor, in the uma manta né, na água, water of the river. da água do rio. Then disciple said to O Gurudev, discípulo falou para Gurudeva, Gurudeva, olha que lindo esse cobertor ali, uma mantinha tão linda na água. O Guru falou isso, não é cobertor não. Que mantinha, o quê? Não toca nisso não, não toca, não é um cobertor. Mas o discípulo falou, Gurudeva, você tem muito cobertor, mas eu não tenho nenhum cobertor, Gurudeva. So I have to take this blanket and put Eu tô sentindo frio, Gurudeva. sun. Eu quero pegar esse cobertor aqui na água, botar para secar no sol. E aí depois eu vou poder me enrolar bem, para poder ficar bem quentinho com esse cobertor. The Guru has many. O Gurudeva tem muito cobertor, mas o discípulo não tem nada. Understand? Why Guru is not giving this? Por que o Guru não dá para o discípulo também, não dá um cobertor para o discípulo? Porque o Guru sabe, se eu der um cobertor para esse discípulo, meu discípulo não vai fazer bhajanisadana, vai ficar todo enrolado no cobertor, todo quentinho, e vai ficar dormindo. Vai virar um dormindo das. You understand? Entendeu? If you give the Se você der blanket to disciple, um cobertor para o discípulo, ele vai fazer bhajanisadana? Vai fazer bhajanisadana ou não? Não. Vai ficar todo enroladinho. so Guru told, hey, don't touch. Então Not the blanket. o Guru falou, não é um cobertor, não pega. Gurudev discipline. Mas o discípulo disse, Gurudeva, sim, um cobertor, eu preciso pegar, Gurudeva, estou precisando. O Gurudeva insistiu, não. You have many blankets. O discípulo insistiu, não, Gurudeva, o senhor tem muito cobertor, eu estou passando frio, Gurudeva, eu preciso desse cobertor, Gurudeva. Then disciple did not O listen discípulo to- não ouviu a instrução do Guru, o conselho do Guru. Then disciple entered O in the discípulo water, entrou dentro da água aí, touched to that, tentou pegar o cobertor. actually that is not Mas a não era um blanket. cobertor, era o quê? Beard. Era um urso. Era um urso. Beard. Era um urso. What is it called? Era um urso. Era um urso. When you touch that bear Quando tocou no urso, o urso já and pulling down in the water. arranhou a mão dele e começou a trazer ele para dentro da água, assim, puxou ele assim com as garras Blanket. para dar dentro da água. Aí o discípulo gritou, Gurudeva, me salve, não era um cobertor mesmo não. O Guru falou, te falei, mas você não quis me ouvir. Okay, you also give up this blanket. Tá bom, larga o cobertor, vem. I gave up but the blanket O no. Gurudeva, eu larguei o cobertor, mas ele não quer mais me largar, o cobertor que não quer me largar agora. Entenderam? The bear cut. Porque agora o urso que tinha abocanhado o homem. Disciple don't know this. O Guru sabia de tudo, mas o discípulo não quis ouvir. I will sleep very nice. O discípulo pensou, eu quero dormir muito confortável, eu quero dormir bem, confortável. You understand? Entenderam? So saying this way. The Hitpadopatam Grihanda Here Prahlad Maharaj Prabhupada says, Maharaj disse aqui, "Household life is a vida like em família é como um poço fundo, escuro e sem the água. Kuba. Anda culpa. We all are thinking get happiness, A gente pensar, você feliz na vida em família, but getting is one thing. mas na verdade você recebe o quê? Stress
Só sofrimento, tristeza, miséria. Tá, tem um pouquinho de felicidade. Sente um pouquinho de felicidade, um pouquinho. Por pouco tempo. Temporário. Prahlada Maharaj deu um exemplo. Jatakunda Arasam Eva. Que nem se a pessoa tiver uma doença de pele, uma alergia, alguma coisa. Quando a gente fica com muito calor, dá aquela brotoeja no calor. Umas bolinhas. Já viu essa brotoeja de calor? Várias assim, vem na pele. Aí dá aquela coceira por causa do calor. Umas bolinhas. Quando você coça, você adora, né? Dá uma sensação de alívio muito bom, né? Por 5, 10 segundos você adora ficar coçando, coçando, coçando. Ai, que bom coçar isso aqui. Ai, ai. Já sentiu isso? Já, né? Já sentiu essa felicidade de coçar uma coceira? Ai, que coceira boa. Ai, que bom coçar isso aqui. Você adora coçar. Só depois de alguns minutos que você para de coçar, acaba que você acaba infeccionando ali. Dá pus, tem sangue, você sente dor. Porque você, por coçar, você piorou o machucado. Então, Prahlada Maharaj explicou isso. Que a vida familiar é assim. Jatakunda Rasam Eva. É como uma doença de pele. O Shastra diz. Vanam Gato significa que você deve ir para onde você deve ir. Onde tem Vana significa floresta. Mas floresta significa onde os santos estão. Ficar na floresta no modo da bondade. Sempre ficar na floresta significa ficar no modo da bondade. Ficar com sadhu ouvindo Harikatha. Isso é bom ou não? Fica muito feliz com o sadhu, né? Uma pessoa perguntou para Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj: se todo mundo vier ficar no seu ashram, no seu monastério, como que você vai manter todo mundo? Imagina, todo mundo no templo. Como manter? Aí ele falou, vem todo mundo, aí eu te falo como é que a gente vai manter todo mundo. Primeiro vem todo mundo e depois eu falo como a gente vai sustentar todo mundo. Pode vir morar no templo, não precisa trabalhar não. Só vir morar no templo. Paranguru Maharaj disse. Krishna é nosso mantenedor, Krishna é nosso protetor. Krishna vai te alimentar. Você tem fé nisso ou não? Krishna disse, apenas cante santos nomes e feche seus olhos. Krishna vai trazer tudo para você. Na Bhagavad Gita está dito, se você pensar, mas se eu não trabalhar, como é que eu vou conseguir dinheiro? Faça bhajana sadhana, cante santos nomes. Um exemplo, Mahaprabhu deu o exemplo de Mrigari, um caçador. Estava caçando os animais. Narada Rishi falou, abandone tudo e cante santos nomes. Adore a Tulasi. Cante esse mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Você vai ver que vai acontecer um milagre na sua vida, um milagre. Vai vir tanta comida para você, vai vir tudo para você que você precisa. Só cante santos nomes e adore Tulasi. Muitas pessoas vão te dar doação, muita doação. Você não imagina, você não vai nem conseguir comer de tanta comida. Você vai ganhar tanta doação de roupa, de comida, você não vai nem conseguir usar e comer tudo aquilo. Tem, não tem? Aqui, ó, olha só, a gente vê quanta coisa que eu não recebo. Só botar o Bhagavatam aqui, ó. As pessoas vêm e trazem. Não sei, aqui é a maçã, é o pêssego. Isso aqui eu não sei. Banana. Tem abacaxi. Docinhos. De noite vai ter Giriraj ainda. Vai vir ou não vai? Quando que você vai conseguir comer? Tipo ontem à noite, vocês pegaram prachada, né? Eu falei, toma. Muita gente queria ganhar mais. Eu falei, ixi, o que eu faço?
Tá, se quiser mais, tem macarrão lá. Mas macarrão eu não como. Lasanha também. A pessoa falou assim, se eu comer muita fruta aqui, Gurudeva, não vou ter barriga para lasanha. Falei, não, toma. A pessoa falou, não, se eu comer muito aqui, eu não vai ter espaço para lasanha, né? Na barriga e para macarrão. Enfim, faça bhajan e sadhana, tudo vai vir imediatamente. Na verdade, a verdade é que a gente não quer praticar o serviço devocional ao Senhor. Por isso que a gente fica preocupado, como conseguir dinheiro, como conseguir. Cante santos nomes. Esse é o processo. Então faça bhajana e sadhana, cante os santos nomes. Faça bhajana e sadhana, tudo vai vir para você, tudo. Por isso que Prahlada Maharaj disse, mas não é todo mundo que vai conseguir largar o trabalho, mesmo ou largar as coisas. Mesmo que eu falei milhares e milhares de vezes, você vai conseguir largar. Larga teu namorado, seus filhos. Você vai conseguir largar? Verdade ou não é? Né? Não. Não vai conseguir largar. Vai largar ou não vai? Não. Sua esposa está aqui, então não fala. Se for largar, não fala, porque ela está aqui. Não fala que sim, porque ela está presente aqui. Fala assim, não, realmente, eu não vou conseguir. Senão sua esposa vai falar, ei, então por que você falou para Gurudeva? Ela vai falar, por que você disse para Gurudeva que ia me largar? Esse é um grande problema, big problem. Isso é verdade. Quando chegar a sua hora, naturalmente você vai conseguir largar tudo. Quando você for se libertar da zona de Maya, nesse momento você vai conseguir largar. Qual é o shloka? Acho que é isso. Esse verso diz, Bhavapavargo Brahmatoja Dabhavit. Esse é o processo. Mesmo que eu fale milhares de vezes, abandona. Você não vai conseguir abandonar. Então é melhor você agora acumular mais, ter mais. Tá, uma esposa foi, deixa eu ter outra esposa. Outra. Então não precisa falar que é pra você abandonar agora. Tá bom, fica com a sua esposa. Fica com seu marido, com seus filhos, com seu gato, com seu cachorro. Fica com todo mundo, vai. Continua com eles, mas cante santo nome, hein? Cante santo nome. Eu sempre falo, não precisa largar ninguém. Você tem que conectar todo mundo a Krishna. Faça bhajana e sadhana. Permaneça com a sua família. Continue com a sua família, com seus pais, com seus filhos, esposa, sem problemas. Só que sempre cante os santos nomes. Siva, Aguru e Vaishnavas. Bom ou não? Bom, né? Em Vrindavana, você vê todas as árvores, os pássaros, todos eles são grihastas. Em Vrindavana não existe nenhum brahmachari ou vanaprastha e sannyasi. Em Vrindavana não tem nenhum monge renunciado. Muito interessante. Até mesmo as árvores são casadas. As árvores de Vrindavana são como se fossem os maridos. As trepadeiras são as esposas e os filhos e as filhas. Os filhos são os frutos e as filhas são as flores das árvores.
see that the significance of their son. So they are staying together. Então, assim, eles ficam juntos. Husband, Marido, wife, esposa, marido, mulher, filho e filha. for all the services to Krishna. Todos servindo a Krishna. So saying these words, Manulata Tarvo Vyanjanti Puspa Phalanta. When Krishna used to come in Vrindavan, Quando Krishna then the trees, my husband, vinha para Vrindavana, ficava em Vrindavana, as árvores, no caso os maridos, né, serviam a Krishna. As trepadeiras, as esposas, também serviam a Krishna. our flowers, E as flores, their daughters, as filhas, serve to Krishna. também serviam a Krishna. Our fruits, E their os frutos, sons, que eram os filhos, também serviam. Por isso que Bhaktivinoda Thakura diz, Samsar karo, chari anachar. Jive daya, Krishna nam sarvadharma. Krishna samsar. Krishna é samsara, você tem que fazer Families of Krishna. Krishna, uma família centrada em Krishna. understand? If Entendeu? you are brahmachari, Se você for brahmachari, vanaprastha, sannyasa, um renunciado, um monge, how will you serve Krishna? como que você vai conseguir servir a Krishna? Grihastha they are serving. Os grisirrastas que servem. Look in the trees. Olha só as árvores. As árvores servem a Krishna ou não? They are serving. Servem. So for Shastra saying this, O Shastra diz, the householder, they o grihasta, o pai de família, ele que serve apropriadamente. Já o sannyasi, como é que ele serve? Pra ele não consegue servir. brahmachari, Um brahmachari they cannot serve. também não consegue servir. Vanprasthi also they cannot. Vanaprastha também não. So who can serve? Então quem pode servir de fato em Vrindavana? Hola. Fala. Only there. São os grihastas, todos são grihastas. Vrindavan, all there. Então em Vrindavana todo mundo é grihasta, vive em família. Then another question is, if you take sannyas in Vrindavan, E também se você for where tomar you go? sannyasa em Vrindavana, para onde você vai? Sannyasis should not Um stay sannyasi nunca pode ficar and in his place. no local natal dele. Você tem que ir embora de onde você, assim, da sua cidade e tal. Se você tomar sannyasa, para onde que você vai? Fala português. Saying this way, no need to take sannyas. Por isso que não precisa tomar sannyasa. Vrindavan Dham. Em Vrindavana Dham. Understand? Vrindavan Dham, no need to take Em Vrindavana não precisa tomar sannyasa, não precisa ser brahmachari, Vanprasthi nem vanaprastha e nem sannyasa. So Vrindavan, all they are Isso em Vrindavana, todos são and they pais de família, todos vivem em família, grihasta, vivem em casa com suas famílias e servem a Krishna. Essa explicação é belíssima que Vishwanath Chakravarti Thakura deu para esse verso. Vana Latataru, que fala como as árvores servem a Krishna e tem muito amor e carinho por ele. Vrindavane tullata jato sakha sukhigan. Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita explica. Vrindavan, all the trees, the Em Vrindavana, todas as árvores, as trepadeiras são friends and amigos e sakhigan. amigas de Krishna. That is what trees, that is called masculine. E as árvores são They are called homens, Krishna's friends. por isso que são And amigos de Krishna. E as trepadeiras são feminine gender. feminina. They are called the Sakhis of Srimati Radhika. São que saques de Srimati Radhika. Vrindavane tullata jato sakha sukhigan. And in Vrindavan, Em Vrindavana, they are laughing at the sun. como que eles têm muito amor e carinho por Krishna. Todos têm muito amor e carinho. Todos servem a Krishna. Sannyasi, Vanprasthi and Brahmachari. Sannyasi, Vanaprastha e Brahmachari. Esses três ashrams, onde que eles vão procurar mantimentos para sobreviver? Os grihastas. I have no Vão ou não vão? Eu não tenho casa, por exemplo, então eu fico indo stay in the na house casa of Grihastha. dos grihastas. But Grihastha, how long have you stayed there? Agora, por quanto tempo eu fico na casa dos grihastas? 5 dias, 3, 7 dias. The priest there, Quando terminar o Bhagavad Sapta, foi embora. and if you not go, Praharena, E se não for embora, vai apanhar. Para Harena Dhananjaya. Praharena, Para Harena Dhananjaya. you understand? Entenderam? Que não foi. Should not Então o stay sannyasi não pode ficar muito tempo na casa do grihasta. Grihastha. Não pode ficar muito tempo. Maximum, how many No days? máximo quantos dias? 7 days. 7 no máximo. 8 days. 8 no máximo, não mais do que isso. 8 days. Então, 7º Bhagavad Gita, 7 dias de Bhagavad, no 8º, embora. Se não for embora, vai apanhar. Praharena, Vai embora para o lado. Para Harena Dhananjaya. understand? Entenderam? Day after tomorrow, Então, depois de amanhã, já sabem, hein? Todo mundo tem que ir embora, depois de amanhã. Bhagavad Gita finish. Que amanhã termina o Bhagavad Gita, todo mundo vai embora, hein? Depois de amanhã. Go back, Volte para onde você vive. go back your own destination. Volte para o seu destino. 7 days you are staying very nice. Então, vocês ficaram aqui 7 dias muito bem, todo dia a prachada é muito gostosa. Nice, also, okay, what is called? Are you every day eating what is
Todo dia vocês comem aqui que eles cozinham? Lasanha, pizza, macarrão, pão. Good or not? Bom, né? And day after tomorrow, Mas depois de amanhã você vai entender. Depois de amanhã você vai entender. follow Vrindavan. Understand? Entenderam? Good or not? Bom, né? So 7 days, you night, good or not? Então esses 7 dias foram ótimos aqui, né? After 8 days, 9 days, Mas o oitavo, o nono dia não dá mais. Tem que ir embora. everything comes. Tira tudo e vambora. You cry, you go. Aí vai ficar chorando. Ah, foi tão legal. 9 days, you are staying very nicely. Ah, a gente ficou aqui fiquei 9 dias aqui, foi tão bom, não precisei trabalhar. Não precisei trabalhar, fiquei aqui só no bem bom. Devotees are there. 4 ou 5 devotos ficavam o dia inteiro cozinhando, mas eu fiquei no bem bom. Não é todo mundo que ajuda na cozinha. 150 devotees. Então, somos aqui 150. Todo mundo aqui ajudou na cozinha? Não. So very nice or not? Então foi muito relaxado, né? Uma folga, né? Prachada, Harikatá, descansar, volta pro Harikatá, mais prachada, mais Harikatá, 3 vezes ao dia. Very good. And after 3 days, Mas depois de amanhã, daqui a 3 dias, né? Quando, amanhã é depois de amanhã. Já não, aí tem que ir embora. Não dá mais para ficar nessa folga. return back to the home. Quando você voltar para sua casa, See, você vai entender full of dust. que a sua casa tá toda empoeirada, tem que limpar, vai ter que limpar aquela poeira que se acumulou 3, 4 dias. Living on home in your free. Não tem comida na geladeira, você vai ter que ir no mercado, Cloth washing. muita roupa para lavar. Sim. Bom, né? Another decoration. Tem que fazer decoração em outro festival, ela falou. Follow Vrindavan Vihari Lal. Prahlad Charitra is very nice. Então o caráter de Prahlada Maharaj é muito especial. Very nice Prahlad Charitra. Hiranyakashipu, so I may be, but Hiranyakashipu is demon. He tried to kill Hiranyakashipu era um demônio, tentou matar Prahlada de diferentes formas. Lord. O Senhor Vishnu sempre protegeu Prahlada. Rake Hori, Sempre se lembre. Mare Ke. Rake Hori Mareke, Mare Hori Rakeke. Srila Bhaktivedanta Shila Bhaktivedanta Swami Maharaja, most of the time, muitas vezes ele falava esse provérbio em Bengali, que significa Rake Hori Mareke. Se Deus quiser te proteger, ninguém pode te matar. if Krishna is thinking, I will kill Mas se Krishna quiser te matar, ninguém vai conseguir te proteger. Remember the Bengali Lembre-se sempre desse provérbio em Bengali. Rake Rake Hori Mareke, or Mare Hori Rakeke. remember or not? Vão se lembrar ou não? How many remember? Quantos aqui sabem de memória, sabem de qual é esse provérbio? Repitam. Rake Hori Mareke, Mare Hari Rakeke. Rake Hori, Rake Hari Mare Ke. Mare Hari Rake Ke. Então, Mare significa matar. Rake é proteger, Hari é Deus. even Lord, Que quem? Então, assim, se Deus quiser te matar, ninguém pode te proteger. Se Deus quiser te proteger, ninguém pode te matar. Entenderam ou não? Sim. Sim, não, muito bom. Sem problemas. Prahlad Charitra Katha this way. Prahlada Charitra Katha. Then Hiranyakashipu, so hey Prahlad, always Hiranyakashipu disse, ó Prahlada, had taken the name of my enemy. você está sempre falando o nome do meu inimigo, Vishnu, mas onde está esse Vishnu? Prahlada disse, ele está em toda parte. Vyapnati iti Vishnu. Then Prahlad Então, ele também está aqui na pilastra? Sim, claro. Hiranyakashipu, o que ele fez? Hirda, Bateu na pilastra. E Nishinradeva apareceu da pilastra. Abakara Kamala Varina Adbhuta Singha Dalita Hiranyakashipu Tanupinna Kesavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Abakara Kamala Varina Mare Hari Rakeke.
Nagode Prahlad was said of Sukadeva Goswami told Parikshit Maharaj. Then told Shukadeva Goswami falou a história de Prahlada Maharaj para Parikshit Maharaj. No nono canto, ele contou a história de Gajendra. História de Gajendra, Gajagraha. Gaja é o elefante, Graha é o crocodilo, a história de Gajendra, quando ele foi atacado pelo crocodilo. Aí também foi contada a história de como o oceano de leite, teve a batedora do oceano de leite. then Bali Maharaj ji Katha also. A história de Bali Maharaj também. Then ninth canto talk about Nono canto, which Katha? Ambarish Maharaj está no nono canto. Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj Katha very important. Essa Katha é muito importante, de Ambarish Maharaj. Though you are grihast, Apesar dele ser um grihasta, um pai de família, but he engaged all his ele ocupava todas as partes do seu corpo, todos os seus membros, no serviço a Krishna. perfect Ele é householder. um pai de família perfeito. Example. Everybody has to perfect. Esse é um exemplo para nós. Todos devemos viver em família de forma perfeita. Ambarish Maharaj is king of the world. Apesar dele ser o rei do mundo inteiro, Sasagara Prithvira. Sasagara Prithviraj, Engaged all his limbs ele and ocupava bodies to Lord Vishnu. cada parte do seu corpo no serviço a Vishnu. Sadhu Hare Savai Mana Krishna. Savai Mana Krishna Padar Bindu Vachamsi Gunanu Karo Hare Mandir. Aru Hare Mandir Marjana Disu Sutin Chakara Achyuta Katho Mukunda Lingalo Darsanet Disu Dhyanancha Kesa Padari Vandane Ambarish Maharaj. He engaged all his limbs. Ambarish Maharaj ocupava cada parte do seu corpo, seus 11 sentidos, His heart to happy. no serviço ao Senhor. And he performed many things also explained this way. He observed Panga, E ele especialmente observava Mahadvadasi Vrata. Ekadasi Vrat. Ekadasi Vrata. Everybody had to Todos Ekadasi Vrat. devem seguir, observar Ekadasi. Sampradayas. Muitas They are sampradayas hoje em not following dia the Ekadasi. não seguem Ekadasi. This is not saying no. Isso não está de acordo com as escrituras. As escrituras dizem que todos devem seguir, observar o voto de Ekadasi. You should not No dia de Ekadasi, você não deve comer 5 tipos de grãos. Thakurji Prasad will come. Mesmo que seja passada da deidade, se for passada com grãos, arroz, dal, chapati, você pensa, mas isso aqui é mahaprasada. Mas mesmo assim, você não deve comer. Ekadasi Não deve honrar essa praçada no dia de Ekadasi. is Mahaprasad. This is the process. Esse é o processo. Ambarish Maharaj in this Você não way. deve comer essa mahaprasada que tem grãos no dia do Ekadasi. Então assim, ele observou Mahadvadasi Vrata, Nirjala Vrata, Without drinking, sem nem beber uma gota de água. and next day, Captain E aí, no dia seguinte, o momento de paran, de quebrar o jejum, era muito pequeno. Eram só alguns poucos minutos. E ao mesmo tempo, chegou na casa dele Durvasa Rishi, very angry Maharaj. que é um Maharaj muito bravo. Uttam Mahabhagavad. Ele é um Mahabhagavata, um devoto puro. Durvasa is not ordinary and sadhu. Durvasa não é um sadhu comum. Uttam Mahabhagavad. But Ele é um Uttamutta Mahabhagavata, angry Maharaj. muito bravo. Mahapradi. Mahateja. Mahakrodi Mahatejasi, muito poderoso também. Sadhu. Um sadhu poderosíssimo. Ele perguntou para Ambarish, Ambarish, Prasad your house. quero tomar praçada na sua casa. Take bath in the Gokul Jamuna. Vou tomar banho no Rio de Jamuna agora. Durvasa Rishi went out. Durvasa In the Jamuna. saiu para tomar banho no Rio de Jamuna. He also went. E aí, de propósito, ele ficou lá demorando, sentado na água do Jamuna. Ambarish Maharaj is E Ambarish Maharaj viu que a hora para quebrar o jejum, o paran era muito pequena, estava quase acabando. Then Ambarish Maharaj E aí Ambarish Maharaj adorou a deidade, os pés de lótus da deidade, e bebeu Sarnam um pouco da Charanamrita. Durvasa Rishi realized. Oh, E aí Durvasa percebeu, he did not speak to me. Ambarish, ele não me alimentou primeiro, já comeu antes de me servir. Ficou muito bravo e tentou matar Ambarish. Krito, And one day, só que Ambarish Maharaj não orou por salvação, nada. Mesmo assim, Sudarshana Chakra lá em Vaikunta, veio de Vaikunta. Sudarshan Chakrati. Sudarshana Chakra veio de Vaikunta e primeiro cortou, And the demon and né, o demônio, matou o demônio.
E aí a Sudarshan Chakra veio para Durvasa Rishi. Durvasa Rishi saiu correndo. Veio até o Senhor Brahma, até o Senhor Shiva. Até mesmo veio até Vishnu Loka. Todos eles falaram, não podemos te proteger. E o Senhor Vishnu, você cometeu ofensa aos pés de lótus de um devoto puro, Ambarish Maharaj. Ele é um devoto puro. Sadhava Hridayam Mayam. Os sadhus moram no meu coração. Os sadhus são meu coração, diz o Senhor Vishnu. Você cometeu uma ofensa aos pés de um Vaishnava, então não posso te proteger. Então você tem que pedir perdão para Ambarish Maharaj. E aí sim, Sudarshan Chakra vai parar de te perseguir. Durvasa Rishi veio até Ambarish Maharaj. Isso tudo passou um ano. E Ambarish Maharaj ainda estava esperando ainda pela volta de Durvasa Rishi. Quando Durvasa estava chegando, Ambarish Maharaj, humildemente, ele prestou suas reverências. Durvasa Rishi viu Ambarish fazendo reverências, ele citou um verso falando assim: eu percebi agora que quem é devoto do Senhor Vishnu são muito humildes. Ananta Dasanam. Olha como os devotos do Senhor Vishnu. Ananta significa Bhagavan Vishnu. Quem é devoto do Senhor Vishnu são muito humildes. Durvasa pensou: eu cometi ofensa aos pés de Ambarish Maharaj. Já Ambarish pensou: não, fui eu que cometi ofensa. Então Durvasa Rishi declarou: quem é devoto do Senhor Vishnu, os Vaishnavas, são muito humildes. Trinada Pisunit. Daí Durvasa veio, pediu por perdão. E esse Sudarshan Chakra voltou. Dessa forma fica um ensinamento para nós que os Vaishnavas são sempre muito humildes. Sempre cante os nomes de Krishna. Ambarish Katha. Então Shukadeva Goswami Pada falou o 10º canto. Como que teve os passatempos de Krishna. E de noite a gente fala mais sobre isso. Sobre os passatempos de Krishna. Krishna Lila Katamritam. Agora todos vocês já estão com fome. Se eu falar muito, vocês vão ficar bravos. Então não fiquem bravos, gente. Calma. Vai ter o almoço agora. Vai ter o Arati e também prachada. E venham às 5. Hoje a gente tem que... Hoje é um dia muito surpreendente e auspicioso, porque a gente vai celebrar o dia de Giriraj Govardhan, Anukut. Todos devem trazer alguma coisa para oferecer para Giriraj. Anukut Mahamahotsav. Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj sempre dizia: se você oferecer nem que seja um grão para a deidade, para Giriraj Govardhan no dia de Anukut Mahotsava, você nunca vai ficar pobre na sua vida. Nunca vai enfrentar pobreza. Todos devem trazer alguma coisinha. Alguma coisa melhor do que nada. Uma fruta. Todos tragam uma coisinha. A gente vai decorar também Giriraj aqui. Vai fazer um Giriraj.